Bom dia a todos. Vamos começar a falar sobre as atividades econômicas da região Sudeste, né? Começando pelo comércio e serviços. Nós sabemos que as atividades econômicas elas são divididas entre setor primário, que é agropecuária e extrativismo. Nós temos o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é exatamente as atividades comerciais e prestações de serviço. Então, a região Sudeste ela é responsável por mais da metade do produto interno bruto brasileiro. O setor do comércio e serviços se destaca entre os estados que compõem a região, pois concentra o maior volume de recursos de oferta de empregos. No Sudeste estão localizadas importantes empresas de importação e exportação de mercadorias. Além disso, a presença de setores atacadistas responsável pela distribuição dos produtos industrializados para as redes comerciais impulsiona o comércio da região. Algumas das grandes companhias que prestam serviço para todo o país estão sediadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nesses centros de decisão são estabelecidas as principais estratégias empresariais, como investimentos, aquisições e fusões entre instituições. O setor financeiro, ele também é relevante para a economia da região Sudeste. Ele engloba bancos, empresas de prestação de serviços bancários e um número expressivo de empresas financeiras que trabalham com aplicações na Bolsa de Valores, situada na capital paulista. Já o setor secundário, que é a indústria, né? O parque industrial do Sudeste é diversificado, com forte presença das indústrias têxtil, do vestiário e de calçados, química e sucroalcooleiras, que é álcool e açúcar. Outros setores industriais de destaque são o automobilístico, sobretudo em São Paulo, em especial na região do ABCD paulista. O naval e o petrolífero no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a celulose no Espírito Santo, o siderúrgico em Minas Gerais. Os polos tecnológicos, com indústrias que utilizam tecnologia de ponta, concentram-se em São Paulo. O que são os polos tecnológicos, né? Os polos de tecnologia. No Sudeste se concentram os principais polos da alta tecnologia no Brasil. Centros de inovação e pesquisas científicas, né? Como universidades e institutos de pesquisa. A tecnologia desenvolvida nesses centros é utilizada, por exemplo, nas cadeias produtivas da agroindústria de laranja, de cana-de-açúcar e do café, para desenvolver espécies que se adaptem melhor ao clima e ao solo da região. Um desses polos de pesquisas tecnológicas no Sudeste engloba as cidades de São Paulo, Campinas, São Carlos e São José dos Campos. As atividades do Sudeste, né, as atividades industriais do Sudeste, elas são analisadas, né, de forma em que os setores industriais mais relevantes dos estados, né, e que tem destaque a presença dos polos tecnológicos, como eu falei para vocês, como diferentes para a inovação e pesquisa do Brasil. Então, essa imigração do trabalho, por exemplo, imigração e trabalho na indústria de confecção, por exemplo, né? Por ser o país mais rico da América do Sul, o Brasil atrai dos países vizinhos um grande número de trabalhadores, muitos deles com pouca qualificação profissional, que encontram ocupação nas indústrias de confecção. Essa mão de obra estrangeira, porém, tem sido utilizada pelas empresas para baratear seus custos de produção. É comum a presença desses imigrantes em oficinas de costuras clandestinas, onde são expostos às condições análogas
e as de escravidão, ou seja, obrigados a se submeter a uma jornada de muitas horas de trabalho sem descanso, em regime de reclusão, sem direito a trabalhistas, como registro de carteira, férias e fundo de garantia, e recebendo muito pouco como pagamento por sua produção. Então a gente ainda tem, né, essas situações, e esse tipo de escravidão é chamada de escravidão branca, quando você detém essa pessoa, os imigrantes principalmente, né, sem direito trabalhista, sem nada nesse momento. E a agropecuária e o extrativismo, né, que é o setor primário. A agropecuária da região sudeste é moderna, intensiva, ligada à agroindústria, e tem grande importância na economia regional e nacional. A agricultura, né, tem a sua utilização de maquinário moderno, né, até porque o Sudeste ele possui forte herança agrícola, né, os cultivos predominantes são cana-de-açúcar, algodão, café e laranja. A utilização do maquinário moderno, fertilizantes, químicos e sementes selecionadas, além do trabalho do agrônomo qualificados, elevou a produtividade e a rentabilidade das lavouras da região. O estado de São Paulo, por exemplo, responde por cerca de 3/4 da produção nacional de laranja e mais da metade da cana-de-açúcar produzida no país. Mas Minas Gerais e Espírito Santo são responsáveis por mais da metade da produção nacional de café. Já a pecuária, no Sudeste, a maior parte das atividades agropecuárias se desenvolve de forma intensiva e com gado selecionado, o que garante a alta produtividade. A criação do gado intensivo é o gado confinado. A região tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, atrás apenas da região centro-oeste, e a maior produção de leite do país, concentrada principalmente em Minas Gerais e parte de São Paulo. Essas unidades, elas são produtivas e abastecem as indústrias de laticínios. E os recursos minerais? No Sudeste, há intensa atividade na extração de recursos minerais. Na região são encontradas jazidas de níquel, cobre, prata, cromo, zinco, calcário, chumbo, urânio, cassiterita, manganês, bauxita, diamante e ouro, entre outros. O grande destaque é a extração de petróleo e minério de ferro. Já na mineração, além de ter favorecido a criação de várias cidades no estado de Minas Gerais, a mineração aurífera foi responsável por um instrumento, né, importante ciclo econômico no Brasil, o do ouro. O minério de ferro, explorado principalmente no centro-sul de Minas Gerais, no chamado quadrilátero ferrífero, abastece tanto o mercado interno quanto o externo. Atualmente, o Brasil é o grande exportador dessa matéria-prima, principalmente e especialmente para a China. O petróleo, mais de 80% dele, né, que é o petróleo nacional, é produzido na Bacia de Campos, que se estende desde Vitória do Espírito Santo até Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo contribui com a produção petrolífera com menor escala, além de concentrar a maioria das refinarias no país. O Sudeste é o maior consumidor de produtos derivados do petróleo, principalmente combustíveis. Em 2007, foi anunciada uma das maiores descobertas de combustível fóssil dos últimos anos. A camada pré-sal trata-se de uma reserva petrolífera localizada sobre as águas do Oceano Atlântico. As grandes profundidades
em uma faixa que se estende por 800 quilômetros entre o Espírito Santo, no sudeste, e Santa Catarina, no sul do país. Além de gerar riqueza com a venda de combustível, a demanda por mão de obra elevou a qualificação de milhares de trabalhadores para lidar direta ou indiretamente com o pré-sal. Então, e o que ocorre? Relembrando, né, só um pouquinho da região sudeste, né, a região sudeste ela é formada por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e ocupa uma área de 924.565 quilômetros. E como é que funciona, lembrando, como é que funciona o relevo da região sudeste? O relevo da região sudeste é formado predominantemente por planaltos, em que ocorrem regiões serranas. Na porção leste da região, situam-se mares de morros, com vales profundos, topos arredondados e densa rede de drenagem. Nos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, a topografia é mais suave, com colinas favorecendo a ocupação do espaço e a prática da agricultura mecanizada. Já a hidrografia, né, a região sudeste é abrangida pelas bacias hidrográficas de 2 importantes rios, o Paraná e o São Francisco. A rede hidrográfica, ela garante excelente potencial hidrelétrico e de navegação. A região sudeste, mesmo quando é necessária a construção de eclusas dos desníveis do terreno. Já o clima, né, da região sudeste é o predominante, é o tropical, principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais, com invernos secos, verões chuvosos e temperaturas médias anuais superiores a 18 graus Celsius. Há variações decorrentes da maritimidade, da altitude e da latitude. Portanto, na ocorrência, os climas tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Lembrando também que o problema da região sudeste também é a cobertura vegetal. Hoje, estima-se que restam apenas 8,5% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica. No estado de Minas Gerais, e a oeste de Minas Gerais, e na faixa central do estado de São Paulo, a vegetação original, em boa parte devastada, é o cerrado. A caatinga, que ocupa uma pequena área do norte de Minas Gerais, e a vegetação litorânea, que aparece em faixas do litoral do Espírito Santo, quase toda devastada, e do Rio de Janeiro. Ao sul, entre os estados de São Paulo e do Paraná, a mata da Araucárias foi totalmente devastada. Agora, a questão da monocultura e esgotamento dos solos, né? Nos 4 estados do Sudeste, extensas áreas de vegetação nativa deram lugar a cultivos de café, soja, cana-de-açúcar e laranja. Em longo prazo, as atividades de monocultura causam o esgotamento do solo, pois retiram a maior parte de seus nutrientes, o que também afeta animais e plantas. Então, obrigado. Até a próxima aula, que continuaremos a falar. Já vamos falar de outra região, né? Se Deus quiser. Um abraço para todos.